Vem comigo! Oferecimento Clínica Equilíbrio, integrando vidas, transformando história. WhatsApp 98 988 22 56 56. Minha gente, aumenta o som, produção. Hoje tem que ser naquele estilo bem o quê? Tem country, bem romântico, né? Hoje, quintou, minha filha, quinta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, dia dos apaixonados. Me conta como é que tá a programação para esse dia, hein, Rafinha? Rafinha tá na declaração desde ontem, né, Rafinha? Ele marcou presença ali, já declarando. Já aproveita esse momento para fazer a declaração aí pro seu amor, para quem você ama também, Tony. Já fez a declaração? Tony, já fez a declaração romântica? Já te declarou? Muito apaixonado. Amo essa galera que é super romântica. Seu Moisés? A única declaração que ele fez foi do imposto de renda, minha gente. Aí é puxada. E aí, sim, seu Moisés tem que ter amor, tem que ter aquela declaração, um textão. Tem que ter a reserva no restaurante, tem a reserva num espaço hoje, Tony, assim, com amor. Ah, vai ser a reserva fora de casa, na cozinha, no quintal. Ah, minha gente, o importante é você declarar, seja de alguma forma, seja no almoço, em casa mesmo, no quintal, alguma maneira aí de você demonstrar o seu amor aí para quem realmente está do seu lado, seja no dia bom, no dia ruim. Importante é a demonstração de amor e carinho. Tem alguma frasezinha legal? Deixa eu ler uma frasezinha legal aqui. Olha, Camila, tu me surpreende nessa frase, viu? O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme melhor do que podemos ser. Essa aqui foi fatal, né, minha gente? Eu sempre penso assim, se for pra ser do jeito que a gente já tá solteiro, melhor ficar solteiro. Delícia, bom demais, gente. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Curtam bastante esse dia. E vamos agora de muita informação, porque hoje é dia de quê? Dia de Clínica Equilíbrio, que traz como tema, gente, a importância do desenvolvimento e estimulação de habilidades sociais em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E para isso a gente recebe aqui no estúdio as psicólogas Amanda Pacheco e Thaís Braga, maravilhosas. Bem-vinda. A Amanda, que já é de casa. Já tô deslanchada aqui. Já tá super tranquila, né, Thaís? E Amanda e Thaís Braga. Isso. E me contem, hoje a gente vai falar sobre essas habilidades, é isso? Sim, então, é muito importante, né, e muito especial quando a gente é chamado para falar sobre habilidades sociais, porque são habilidades muito importantes de forma geral, e ainda mais para crianças, né, pessoas que estão dentro, por exemplo, do espectro autista, que são TDAH, das neurodivergências de forma geral. Então, essas habilidades sociais são muito importantes, Só né? explicando para o pessoal de casa, numa linguagem ali que o povo consiga entender, essas habilidades sociais. O que seriam essas habilidades sociais para essas crianças, né, neurodivergentes? Então, as habilidades de forma geral, né? As habilidades sociais são comportamentos, de forma geral, que nos ajudam, que nós precisamos para interagir socialmente, como estamos fazendo aqui. Uma comunicação aqui. Isso, que nos ajudam na nossa comunicação de forma geral, na nossa interação. Então, a capacidade que eu tenho de me comunicar, né, de esperar, por exemplo, aqui a minha vez de falar, isso é uma habilidade social. E aí, isso, de forma geral, todos nós precisamos ter habilidades sociais para interagir socialmente, né? Está inserido no meio, né? Ninguém ficar excluído, é isso, Amanda? E até mesmo também de resolução de problemas, né? De ter uma comunicação assertiva com o próximo, de a gente conseguir até demonstrar as nossas emoções para o próximo, né? Para o par. Então, o ensino dessas habilidades são competências essenciais para o desenvolvimento não só de crianças, né, de adultos, adolescentes, mas a gente começa a ter essa percepção desde menorzinho, né? Na infância, justamente. Então, por isso que a gente trouxe esse tema que é super importante, né, a gente falar, e principalmente pela intervenção já precoce. A gente sempre pensa que uma criança que já recebe esse ensino, né, esse treino, ela acaba tendo essas habilidades mais firmadas, né, mais concisas durante o desenvolvimento. Ou seja, quanto mais cedo, melhor. Justamente. Se ele já começa ali, a criança já começa a colocar em prática, a se enturmar, a se comunicar, ele vai se sentir menos excluído.
Justamente. E o indivíduo, né, nós como pessoas, nós somos seres sociais. Então, Sim. nós estamos incluídos em diversos papéis culturais, né, dentro do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de amigos da escola, por exemplo, do nosso núcleo de amigos do trabalho. Então, tudo isso gera essas competências sociais que nós devemos ter. E aí, quem que pode participar disso tudo, né? Esse trabalho, essas habilidades são realizadas, são feitas com as crianças. Também. É isso, lá na Nós Clínica podemos, Equilíbrio. assim, o ponto positivo é que são habilidades que elas podem ser ensinadas, ou seja, nós podemos treiná-las para que as pessoas consigam adquiri-las, né? Então, Uma pessoa que chega lá do zero é treinada para isso. com certeza. Então, a gente, assim, por exemplo, eu tenho uma característica que eu sou uma pessoa tímida, mas nem por isso eu não vou conseguir, por exemplo, estar aqui participando desse momento, né, com vocês e me saindo bem, tendo habilidades sociais, né, funcionais para estar aqui nesse momento. Então, são habilidades que a gente pode treinar. Não é porque você faz parte do seu temperamento, né, da sua característica pessoal ser uma pessoa tímida, que você não pode treinar para ter habilidades sociais, né, melhores habilidades sociais, para conseguir estar engajado em grupos, enfim. E aí, também pesquisas já nos mostram que as habilidades sociais, né, quanto mais habilidades sociais você tem, maior o desempenho cognitivo que você tem. Então, é muito importante também que a gente ensine isso desde cedo, porque no processo de aprendizagem, nós precisamos também dessas habilidades sociais. Então, por exemplo, dentro da escola, que é um ambiente muito propício para a gente trabalhar as habilidades sociais, né? Se uma criança ela não consegue estar inserida dentro de um grupo, não consegue fazer parte, se sentir pertencente daquele ambiente, possivelmente ela não vai ter uma motivação, muitas vezes, para aprender o conteúdo, vai querer ficar um pouquinho mais isolada. Pode E até aí, querer sair da escola, com né? certeza. Não querer mais. Que é o que acontece bastante, principalmente com crianças que a gente vê ali que são atípicas, né? Que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, que possui TDAH, que possui TEA, né? Transtorno do espectro autista, porque essa sintomologia, né, da perca dessas habilidades já estão incluídas dentro desse diagnóstico, né? Então, elas já sentem, inclusive, como a turma percebe de uma maneira diferente, a interação com a turma é de uma maneira diferente, e às vezes ela não tem essas competências necessárias para interagir, para conversar, para dialogar, para se inserir ou estar inserida, né? Então, por isso, o papel, ele não é só de, por exemplo, os pais inserirem dentro da terapia a criança começar a desenvolver, mas de toda a sociedade, né? Enquanto a gente, como agente que constrói o ser humano também. A gente tem que fazer a nossa parte Justamente. também. E aí é interessante isso, porque recente eu estava escutando uma mãe onde ela disse que não sabia mais o que fazer. Ela estava muito triste porque o filho estava na escola e sempre ele chegava com depoimento: mamãe, os meus amiguinhos não estão brincando comigo, estão me deixando de lado. Então é mais ou menos aí nesse sentido da criança se sentir excluída, ela não conseguir participar das atividades ou até mesmo achar que a professora não gosta da criança. Então, é muito importante você ter trazido esse relato para a gente conseguir verificar na prática como que a gente consegue agir diante dessas situações. Então, por exemplo, se uma criança traz relatos que ela não consegue se enturmar na escola, etc., muitas vezes o que é pensado? Não, aquela criança ela simplesmente não quer ir para a escola e acaba jogando a responsabilidade para cima da criança. E muitas vezes pode ser que a criança, de fato, tenha essa dificuldade. E o papel dos adultos, tanto dentro de ambientes de saúde, né, como é na clínica, dentro da família, dentro da escola, o papel é ensinar essa criança. Muitas vezes, crianças que não possuem essa dificuldade, elas conseguem ter essas habilidades sociais apenas por imitação de comportamento. Então, aqui estou conversando com você. Então, muitas vezes, eu consigo perceber a partir do jeito que você olha, que você está me entendendo, ou quando você faz esse jogo de olhar para as câmeras, eu consigo imitar e saber quais são os comportamentos esperados também por mim. Falar no microfone também, então eu consigo aqui nesse ambiente saber quais são os comportamentos esperados, né, que eu faço aqui. E dentro da escola pode ser que uma criança ela não saiba quais são os comportamentos esperados e isso tenha que ser ensinado para ela. Então, por exemplo, quando você não consegue lidar bem com as suas emoções, você normalmente tende a ter uma comunicação mais agressiva. Então, por exemplo, se aconteceu alguma situação em que a criança ela não foi chamada para brincar, não foi chamada para participar ali do grupinho, pode ser que ela tenha ficado triste, respondido de uma forma agressiva, ou então em algum momento mesmo que ela estava brincando
e aí ela foi, por exemplo, desautorizada, e aí excluíram ela da brincadeira, ela não soube comunicar isso, e aí teve um tom mais agressivo. E aí os outros colegas não souberam também trazer ela para a brincadeira e fizeram com que ela não fosse chamada de novo. Justamente, a criança não teve essa habilidade de conseguir conversar, de chamar um adulto ou resolver aquela situação dentro do grupo, e nem os colegas tiveram também essa habilidade de poder conversar, de perceber, poxa, fulano não consegue ter a habilidade de entender que não foi legal, né, o que ele fez. Então, isso tudo a gente precisa ensinar. Muitas vezes a gente parte do pressuposto que as crianças já sabem, né, o que é esperado delas. E muitas vezes não. Muitas coisas a gente precisa ensinar. Muitas vezes a gente só pensa em desempenho acadêmico. Eu preciso ensinar a criança a ler, eu preciso ensinar a criança a escrever. Então, se a criança, por exemplo, não está sendo alfabetizada, eu logo dou um jeito de ensinar. Como é que a gente pode fazer para alfabetizar essa criança, né? Mas quando a gente traz para o campo emocional, socioemocional, das habilidades sociais, isso não são, muitas vezes, comportamentos que a gente acha que a gente deve ensinar. E são comportamentos super importantes que a gente leva para a vida inteira, né? Que aula, viu? Que aula por aqui. Então, é importante esse papel. Papel, claro, escola, papel família. E a Clínica Equilíbrio, ela entra com isso, não só esse ensinamento, essas habilidades, onde essa criança vai ali aprender com vocês na prática, né? É como vocês falaram, ela não sabe, nós vamos ensinar elas a serem inseridas. Mas também a família. Com certeza, a família, ela é, na verdade, um fator crucial nesse processo, porque é por meio da família que a gente consegue acessar outros núcleos sociais. É um primo, né, de um tio, é dentro mesmo, por exemplo, de um condomínio, onde ele participa com outras crianças brincando, é no núcleo escolar, onde os pais também gerenciam, né, essa comunicação e esse intermédio das amizades, né, é, por exemplo, na igreja, onde os pais também acabam levando as crianças, né, é uma forma cultural. Então, eles são importante a gente, né, nesse quesito de ensinar essa criança, né, de dar modelos assertivos para essa criança conseguir se expressar, conversar. Como eu posso, por exemplo, chamar o coleguinha para brincar, né? Você tem que falar, vamos lá, ei, fulano, você quer brincar comigo? Eu trouxe um brinquedo também. Algumas vezes, muitas crianças não gostam de compartilhar objetos, compartilhar brinquedos, e aí a família também pode ensinar isso, que esse compartilhamento também cria laços, né? Cria afetividade entre os colegas. Então, esse núcleo ele vai se desenvolvendo de forma geral. E aqui, nós, como clínica, temos esse papel crucial, né, de trazer essa criança, ensinar essas competências e essas habilidades sociais para ela conseguir ter uma interação social assertiva, né, e futuramente ser uma pessoa que consegue ter uma comunicação funcional com outras pessoas, consegue partir de uma resolução de problemas quando algo acontece dentro do seu contexto. Então, tudo isso é um encadeamento mesmo de ensino. E às vezes esses pais, eles não estão preparados emocionalmente. Eles, na verdade, nem sabem como lidar, como vão ensinar. Tipo, acho que acaba sendo tanta informação. Poxa, meu filho está sendo rejeitado, chamei a professora, continua a mesma situação, mas na verdade o filho, a criança também precisa ser trabalhada essas habilidades. Precisa, né, desse suporte, né? Dessa orientação, desse acompanhamento. E desse acolhimento desse também. Acolhimento, né? E é como ela falou assim, Dácia, a mãe se sentiu triste. É como a dor do filho passa para a mãe, né? É incrível que a mãe sente ali a dor do filho. Então, todo esse trabalho vocês fazem lá na Clínica Equilíbrio. Nós até temos um núcleo de desenvolvimento de habilidades sociais, né, que acontece todos os sábados, das 8 às 12 da tarde no sábado. Então, nesse grupinho, né, que a gente chama de grupinho de habilidades sociais, a gente trabalha com crianças e são temáticas diversas, que a gente vai ensinar o compartilhamento de brinquedos, a gente vai ensinar, por exemplo, como essa criança deve se comportar quando ela for ao cinema, como a gente pode fazer esse intermédio de ensino de interação social, por exemplo, dentro de uma cozinha terapêutica, né? Acontece no sábado, das 8 às 12. Às 12. Alguma mãe que estiver em casa pode ir sem compromisso nenhum? Pode pra assistir, para visitar? Pode acompanhar vocês? Pode sim.
Uma mãe Geralmente, atípica. justamente. E é um último fator, né, que a gente sempre traz, que não necessariamente são crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento que devem fazer esse treino, esse ensino dessas competências sociais. Ele passou voando, viu? Eu gosto, assim, quando passa rápido, viu? Mas eu quero vocês de volta. Amanda, certeza. Thaís, maravilhosas. Tenho certeza que vocês, mamães, agora vão ficar mais atentas e vão praticar, vão visitar a Clínica Equilíbrio e contar com toda a equipe lá. Meninas, muito obrigada. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.